Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindos, bem-vindas novamente aqui ao meu canal. Na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma regatinha que vai ficar estilo uma batinha. É muito fofinha e eu tô desmanchando uma peça aqui, gente, que eu fiz para fazer essa batinha aí que eu gostei. E eu quero fazer pra mim. Então, como eu tô com muita peça de crochê, eu tô começando a desmanchar algumas coisas pra não precisar acumular mais coisas aqui que eu já nem tenho mais aonde guardar os meus crochês. Então, vamos lá, gente. Para essa videoaula, eu usei esse fio aqui, que é o Charme, na cor 4004. Ele é um goiaba, tá? Muito bonita essa cor, eu amo esse tipo de cor, coral, todas essas cores assim eu gosto. Eu tô usando aqui, olha, a minha agulha de 4,5 milímetros. Tô usando uma agulha mais grossa porque eu quero um trabalho mais leve, tá? Nós vamos precisar também da fita métrica, marcadores e uma agulha de tapeçaria pra gente depois arrematar os fios, tá? Então, vamos lá começar a nossa videoaula, sempre pedindo a Deus que me ajude, me oriente e faça com que tudo dê certo e que a videoaula agrade a todos. Gente, para começar essa batinha aqui, olha, nós vamos fazer outra parte igual a essa. Então, o começo da batinha são duas partes iguais e depois a gente vai fazer a emenda, tá? A minha aqui, eu comecei fazendo aqui, nessa parte de cima, 38 correntinhas. O que vocês vão ter que fazer para começar? Essa aqui é um tamanho G, tá? Se vocês quiserem seguir o meu tamanho aí para vocês, pode fazer. Então, eu sugiro assim, para o tamanho G eu fiz 38, para o tamanho GG vocês podem fazer de 40 a 42 correntinhas. Para o tamanho M, 36, tá? 34, sempre em números pares. E para o tamanho P, umas 32, 34 correntinhas também. Então, olha, eu comecei a minha aqui com 38 correntinhas e essa parte aqui, olha, ficou com 23 centímetros. O que eu pego, gente, pra gente medir isso aqui? Gente, não reparem no meu desenho, tá? É só para ter uma explicação para vocês terem um norte aí de como começar medindo essas correntinhas. O que eu fiz? Eu peguei a minha fita métrica e coloquei, olha, de uma alça a outra do meu sutiã. Eu pego sempre a parte de fora aqui da alça para medir. Então, eu tirei essa medida aqui, ó, para mim começar a fazer as minhas correntinhas. E depois, gente, vocês vão ter que ter a medida aqui do busto, tá? Vocês vão passar a fita métrica ao redor do busto e tirar essa medida. Dessa medida, eu sempre tiro uns 5 centímetros. Então, como eu tenho 105 de busto, eu vou fazer a minha blusa com 100 centímetros, divididos por 2 dá 50 centímetros. Então, essa parte de baixo aqui, olha, que vai ficar no busto, vocês têm que deixar com a medida de vocês. Olha, a minha aqui ficou certinho aqui, olha, com 50, peraí, deixa eu pôr lá, ó, 49 a 50 centímetros, porque isso aqui estica bastante, nós estamos trabalhando com a agulha grossa. Então, para começar, vocês vão ter que ter
essa medida aqui, olha, de uma alça do sutiã a outra para começar a fazer a blusinha, tá? E a medida do busto, que vocês vão tecer essa blusinha até chegar, pensa aqui, ó, que tá aqui. Então, vocês vão ter que tecer ela até chegar debaixo do braço. Debaixo do braço tem que ter a medida que você tirou da circunferência dividido por 2, que nem a minha, dá 105. Como eu falei para vocês, eu tiro 5 centímetros. Dividido por 2, dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Abaixo 0, dá 0. Então, o meu aqui, ó, eu vou ter que fazer 2 partes com 50 centímetros cada uma. E vocês vão ter que fazer assim também, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa videoaula. E eu acho que deu para vocês entenderem bem. Então, vocês vão fazer uma parte, eu já fiz a minha. Eu vou fazer a outra e vai ser exatamente igual a essa, tá, gente? Então, nós vamos pegar a nossa linha aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu tô desmanchando uma outra peça. Então, nós vamos dar a laçadinha inicial aqui, ó, o meu nozinho corrediço. E aqui na minha, eu vou colocar 38 correntinhas. Como eu falei para vocês, coloquem sempre correntinhas em números pares. Então, vamos lá, vou começar a fazer as minhas correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas 38 correntinhas e já volto. Fiz aqui as minhas 38 correntinhas. E esse cordão de correntinhas, gente, olha, ele ficou com 24 centímetros, tá? Agora aqui, eu vou dar a minha laçadinha na agulha e vou contar 1, 2, 3, e na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir assim, olha, fazendo ponto alto para cada correntinha aqui que nós fizemos. Olha, é um ponto alto para cada correntinha. Vou fazer a minha aqui e já já eu volto com vocês. Fiz todo o meu cordão aqui, olha, de pontos altos, e eu fiquei aqui no total de 36 pontos altos, tá? Contando com as correntinhas aqui que nós viramos, que nós fizemos para fazer o segundo ponto alto. Agora aqui, gente, todo começo vai ser sempre assim. Agora, a gente vai fazer aqui 3 pontos altos. 3 pontos altos não, desculpa, 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho, laçadinha na agulha. Esse primeiro ponto aqui já equivale às 3 correntinhas que nós fizemos. Então, eu não vou trabalhar nele, eu venho no próximo, pulo o próximo, venho no outro aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, vou voltar nesse aqui que eu deixei aqui atrás, ó. E vou fazer o ponto cruzado. Laçadinha na agulha. Próximo ponto eu pulo, venho no outro. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto naquele que eu pulei e faço um ponto alto. E vai ficando assim o nosso trabalhinho. Novamente, pulo esse ponto, vou no outro, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto no que eu pulei e faço outro ponto alto. Novamente, ó, esse aqui eu trabalhei, eu vou pular esse, venho no próximo, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto lá atrás e faço mais um ponto alto. Pulo o próximo, venho nesse, no seguinte, faço um ponto alto e volto lá atrás e faço
outro ponto alto. E vai ficando desse jeito, olha. Vou terminar a minha carreira e já volto. Gente, tô chegando aqui no final, ó. Me sobrou 2 pontos e as correntinhas. Faço assim, olha. Venho nesse ponto aqui, pulei esse aqui, né? Venho nesse, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, volto lá no de trás. E venho nas correntinhas aqui, gente, na terceira correntinha de baixo para cima aqui, vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Eu comecei com um ponto alto e termino com um ponto alto. Nessas duas carreiras aqui, na realidade, na carreira de pontos altos aqui que nós começamos, nós ficamos com 36. Agora, a cada carreira que eu fizer de ponto alto, nós vamos fazer aumento no começo e no final. Eu fiz a primeira aqui, olha. Eu fiz igual que eu ensinei vocês e fiz uma carreira só aqui de pontinhos cruzados. Depois eu fiz a próxima carreira, eu fiz com aumento. Aí eu comecei a fazer duas de pontos cruzados sem aumento. Na próxima, eu fiz a de ponto alto com aumento, fiz duas de ponto cruzado sem aumento nenhum e fui fazendo assim, mas eu vou ensinar vocês, tá? Então, eu cheguei aqui no final, eu vou fazer a próxima carreira de pontos altos. Então, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, vou dar laçadinha na agulha, eu venho nesse mesmo pontinho aqui, ó. Tá vendo? Das correntinhas, vou fazer um ponto alto, que é o meu aumento. Laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Então, nessa carreira de pontos altos, no primeiro pontinho aqui eu fico com 3 pontos altos. E agora eu sigo fazendo ponto alto para cada pontinho aqui da carreira anterior, ó. Nessa carreira aqui é só de pontinhos altos. Se vocês quiserem trabalhar com ponto alto duplo, gente, também pode, tá? Fica bonito. Eu não gosto muito de ponto alto duplo em certas roupas, porque uma que eu já tô usando uma agulha mais grossinha aqui, né, do que pede a linha. Então, ela já fica mais abertinha, então, por isso que eu não trabalhei, mas quem gosta de trabalhar com ponto alto duplo aí rende bem mais, né? Você economiza mais fio também. E olha, aqui, para cada pontinho cruzado que nós fizemos, ó, tá vendo? Aqui eu não pulo nada, eu faço ponto alto sobre ponto da carreira anterior. Vou fazer a minha carreira, a hora que eu tiver no último ponto lá, eu volto novamente com vocês, olha. Então, relembrando, eu fiz 3 pontos altos aqui no começo. Na realidade, eu fiz 2 pontos altos e contando a correntinha como terceiro ponto alto. Olha, tô fazendo aqui, tá faltando meu último pontinho cruzado aqui para terminar. Um ponto alto em cima do ponto alto, outro ponto alto em cima do ponto alto. E aqui, gente, eu tenho as correntinhas. Nesse vão da correntinha, vocês vão colocar 2 pontos altos. E em cima aqui da correntinha, ó, aí vocês vão inserir a agulha e vão fazer mais um ponto alto. Totalizando aqui no final da carreira 3 e no começo da carreira 3 também. Agora, nós vamos seguir e vamos fazer 2 carreirinhas de ponto cruzado. Subo 3 correntinhas, sempre começando com 3 correntinhas, tá? Laçadinha na agulha. Esse primeiro pontinho aqui é o pontinho das 3 correntinhas. Vou pular o próximo, venho nesse daqui, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto no que eu pulei e faço outro ponto alto. Aqui nós já fizemos o aumento de um pontinho cruzado. Agora, aqui a gente vai seguir normalmente, ó. Pulo esse, venho nesse, faço um ponto alto
e volto nesse de trás e faço outro ponto alto. Então, aqui, ó, onde nós colocamos 3 pontos, nós fizemos um ponto alto e um ponto cruzado a mais do que nesta carreira que nós fizemos aqui, ó, tá? E sigo, gente, olha, pulo o próximo ponto, venho no próximo, um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto lá no de trás e faço outro ponto alto. Pulo esse, venho nesse, um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto lá no de trás e faço outro ponto alto. Laçadinha, pulo o próximo, venho nesse, um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto lá atrás e faço outro ponto alto. Vou seguir assim até o final e já volto. Olha, gente, fiz aqui toda a minha carreira e aqui tá faltando os 3 pontos que eu fiz de aumento na carreira anterior. Laçadinha na agulha, eu tenho esse daqui, olha, eu pulo ele, venho nesse, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, eu vou voltar nesse que eu pulei, faço um ponto alto. Dou a laçadinha na agulha, agora eu venho aqui na terceira correntinha de baixo para cima, encerro minha carreira com um ponto alto na terceira correntinha. Olha como já vai dando um aumento de cada lado bem bonito, ó. Essa outra carreira eu vou fazer sem aumento, vou fazer igualzinha a essa que eu acabei de fazer. Então, subi 3 correntinhas. Esse ponto eu não trabalho, que já é o ponto das 3 correntinhas. Pulo esse, venho nesse e faço um ponto cruzado. E agora, gente, é ponto cruzado sobre ponto cruzado. E com esses 3 aumentos que a gente faz no final, vocês podem ver, olha, que eles vão ficando todos na mesma direção. E sempre aumentando um aqui na carreira que a gente faz de aumento. A próxima carreira eu vou fazer de pontos altos e será com aumento. Essa aqui vai ser igualzinha à anterior. Ó, é ponto cruzado ou ponto X sobre ponto X, tá? Ó, aqui tem um pontinho X, eu pulo esse, venho nesse, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto e faço um ponto alto. Vou fazer toda a minha carreira assim, a hora que eu estiver lá no final eu volto. Estou chegando aqui no final, olha, falta o último X e o pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo esse, venho nesse, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto naquele que eu deixei sem trabalhar, faço outro ponto alto. E aqui, olha, na terceira correntinha de baixo para cima, insiro minha agulha e trabalho um ponto alto. Então, aqui, olha, eu já fiz as 2 carreirinhas de pontinho X. Só nessa primeira aqui que eu fiz uma. Nas demais todas eu fiz 2 carreirinhas de ponto X e uma de ponto alto com aumento, tá? Então, vamos agora fazer a carreira de ponto alto com aumento. 3 correntinhas, viro meu trabalhinho. Volto nesse mesmo pontinho e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3 aqui no início e lá no final também. E agora, aqui, olha, sem fazer o ponto X, é ponto alto sobre ponto alto, eu sigo fazendo a minha carreira de pontos altos sobre cada pontinho da carreira anterior, tá, gente? Sem aí, no caso, cruzar os pontos. Olha. Vou fazer assim e já volto com vocês. Cheguei aqui, olha, falta os 2 pontinhos finais e a correntinha. Então, venho aqui, olha, faço um ponto alto. Faço outro ponto alto. E aqui no espacinho da correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos, olha. Não precisa pegar na correntinha os 3, porque senão fica muito fina a correntinha. Faço 2 pontos altos e em cima aqui, olha, da terceira correntinha, eu termino o meu terceiro ponto alto. Então, lembra que nós fizemos
um aumento aqui no começo e um aumento no final. Agora, eu vou fazer as duas carreirinhas de pontinho X. Subo 3 correntinhas, viro meu trabalhinho. Pulo esse pontinho, né, que no caso é o segundo, venho no próximo e vou fazer o primeiro X. Volto lá atrás e faço outro. Laçadinha na agulha, pulo o próximo pontinho, venho no outro, faço um ponto alto, laçadinha, volto lá atrás, no que eu deixei sem fazer e faço outro ponto alto. Pulo esse, venho nesse, um ponto alto, volto lá atrás e faço outro ponto alto. Vou fazer a outra carreira igualzinha a essa, subo 3 correntinhas e faço X sobre X. Termino a carreira com um ponto alto. Aí depois eu volto com vocês para fazer mais uma carreirinha de aumento. Gente, eu falei que eu ia voltar só depois que eu tivesse terminado a carreirinha de X, mas eu voltei para dar mais uma explicaçãozinha aqui para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui no final da carreira eu estou com os 3 pontos, né? 2 pontos altos e as correntinhas. Então, eu pulo este ponto, venho neste outro ponto alto aqui, ó. Vou fazer um ponto alto, volto aqui, olha, e faço outro ponto alto. E aqui em cima da terceira correntinha aqui, olha, se você quiser virar assim, você vira, ou então coloca aqui mesmo, ó. Ó. E faz o último ponto alto da carreira, tá? Que ele fica sozinho aqui. Subo 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Vou pular esse primeiro X aqui, esse primeiro pontinho alto do X, venho no outro e faço um ponto alto. E volto lá nele que eu deixei sem trabalhar e vou fazer o ponto X. Pulo esse, venho nesse, faço um ponto alto, volto lá atrás e faço o ponto. Ou é ponto X, ou é ponto cruzado, o que vocês quiserem. Gente, agora eu vou fazer assim, uma carreira de ponto alto com aumento e 2 de ponto X. Então, eu vou contar aqui quantas carreiras eu fiz, olha. Vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras eu fiz, tá? Terminei a minha aqui com a carreirinha de pontos altos. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras para dar uma boa adiantada aqui no meu trabalhinho. E essa primeira parte aqui, gente, eu cortei, olha, e dei o nozinho aqui, fiz uma correntinha e dei o nozinho e encerrei, tá? A primeira carreira, a primeira parte, vocês podem cortar o fio, tá? Ó. A segunda já não corta, porque a gente vai fazer a emenda. Então, eu vou dar uma boa adiantada lá no meu trabalhinho e já eu volto aqui, gente. A única coisa que eu queria pedir para vocês aqui, vocês se inscrevam aí no canal, deixem um like para mim, comentem aí o que vocês estão achando. E quem puder, gente, ative o sininho, tá? Na opção todas, assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês. E quem puder, gente, seja membro aí do canal. É uma pequena quantia, vocês podem estar ajudando muito, tá? E pode clicar no botão valeu também, que lá vocês também têm como contribuir com o canal com uma pequena quantia, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu vou dar uma boa adiantada no meu trabalhinho aqui, ó. Essa já é a segunda carreira de ponto cruzado. A próxima é de ponto alto com aumento, fazendo 3 pontos no começo, 3 no final. Todas elas serão assim. Já eu volto com vocês. Bom, gente, fiz todas as carreiras aqui. Só que eu falei para vocês que eu tinha feito 21 carreiras. Aí eu provei, achei que ficou um pouquinho largo, desmanchei a 21ª dos dois lados, tá? Aqui, olha, para mim provar, eu simulei uma alcinha que ficou
tamanho certinho, tá? Coloquei um cordãozinho aqui de outra cor, só pra mim provar. E eu até vou deixar aí porque ficou excelente o tamanho. E aqui, gente, então eu desmanchei a última carreira, ó. Que era de pontos altos com aumentos. Então, eu vou fazer ela, mas eu vou fazer sem aumento e já vou juntar as duas. E aqui, gente, para juntar, vocês vão considerar o lado direito, esse lado aqui, olha, tá vendo? Porque o outro lado, a primeira carreira fica no avesso. Então, eu vou colocar os dois lados juntos aqui, ó, tá? Vou pegar os 4 lados aqui, ó. E agora, nós vamos juntar aqui, ó, pra fechar e formar a cava. Então, eu tô aqui, olha. Então, gente, olha, eu acabei desse lado aqui, né? Não cortei o fio dessa segunda parte, aqui eu coloquei um marcadorzinho só pra eu não me perder. Então, aqui, olha, eu acabei a minha carreirinha. Então, agora que eu vou levantar 3 correntinhas, ó, viro o meu trabalhinho. E aqui eu vou colocar, olha, é um ponto alto para cada ponto, não vou fazer mais o aumento aqui. Então, eu venho aqui, olha, no primeiro, faço um ponto alto. Aí, nessas 3 correntinhas, deixa eu desmanchar aqui. Subi 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Pessoal, pega o marcadorzinho e coloca na terceira correntinha aqui, ó, tá? E agora aqui eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu chegar lá nas minhas correntinhas. Olha. Nós vamos fazer a emenda lá. Gente, tô chegando aqui, ó, no final da carreira. Lembre-se que o direito tá voltado para mim e a outra parte, se você virar o direito também, vai ficar voltado para você. Então, vai ficar aqui, olha, o avesso com avesso, tá? Então, aqui, olha, eu tô terminando a minha carreira. Aqui eu tinha colocado 3 pontos, mas eu desmanchei, então, na correntinha, eu vou colocar apenas um ponto. Dou a laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, tá vendo? O meu avesso aqui, eu vou fazer isso daqui, olha, ó. Virei o avesso pra mim. Eu venho aqui, ó, nos pontos da correntinha, ó. Das 3 correntinhas, eu venho aqui, já vou segurar meu fiozinho lá atrás, e aqui eu já faço um ponto alto. E aqui eu já uni, olha, uma parte com a outra. Vou fazer de novo. Ó, você vai tá assim com a sua peça, tá? Agora aqui, olha, você tá vendo o avesso, porque o direito da outra parte tá aqui. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, vou virar o direito pra mim também, ó, voltado pra mim. Já vou segurar esse fiozinho aqui, ó. Vou inserir a agulha aqui e aqui eu vou fazer um ponto alto, tá? E agora eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Vou seguir fazendo essa parte toda até chegar lá do outro lado, ó. E vai escondendo o fiozinho aí embaixo, olha. Agora, eu viro a outra parte, que também vai ficar o direito pro meu lado, olha. E agora, eu continuo trabalhando aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto.
eu desmanchei aquela carreirinha de pontos altos que eu tinha colocado. 3 aumentos de cada lado, desmanchei das duas partes. E agora eu tô fazendo a mesma carreirinha de pontos altos, só que sem os aumentos. Olha. Vou seguir fazendo assim, já volto com vocês na hora que eu chegar lá no final. Tô acabando aqui, olha, vou fazer o último ponto. E vou fazer aqui o ponto que fica em cima da correntinha, ó. Um pontinho alto. Agora, eu vou lá, ó, onde eu comecei, tá vendo? Ó, vou fazer assim, direito com direito também. Vou tirar o meu marcador aqui. E nesse pontinho que eu marquei, ó, eu vou inserir a minha agulha aqui. E vou encerrar a carreira com baixíssimo. E aqui, olha, nós já fechamos a outra cava. Não se preocupe que depois a gente vai fazer pontinhos baixos, fechando um pouquinho mais essa cava aí. E agora, aqui, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto X. Então, eu subi minhas 3 correntinhas, vou dar laçadinha na agulha, para não ficar com 3 correntinhas aqui, o que que eu faço? Eu volto nesse outro ponto aqui do outro lado, ó, e faço um ponto X. Fiz aqui, ó, o meu primeiro pontinho X. Vou pular o próximo e venho no outro e faço um ponto alto. Volto aqui, olha, e faço outro ponto alto. E essa carreira, eu vou trabalhar ela toda em ponto X, olha. Aqui eu trabalhei, aqui eu pulo, venho nesse, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto nesse que eu pulei e faço. Ó, e vai ficando ponto sobre ponto. Vou fazer toda a minha volta, a hora que eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Gente, eu tô embaixo aqui, olha, do outro braço. Tem um pontinho aqui e um pontinho aqui, olha, eu vou nesse, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, eu volto nesse daqui, ó, tá? Igual o outro lado lá. Olha. Cheguei aqui ao final, esse ponto já tá trabalhado. Venho aqui, olha, nas 3 correntinhas, na terceira, de baixo pra cima. Encerro a minha carreira aqui, com baixíssimo. Vou nesse pontinho no próximo aqui, ó, caminhando também com baixíssimo. Subo aqui 3 correntinhas e vou voltar nesse que eu fechei aqui, ó. Pega na correntinha aqui, ó, que dá certinho. Ó. Todo início de carreira do pontinho X será assim. Agora, aqui, olha, esse eu pulo, venho nesse, faço um ponto X. Volto. Olha, pulo esse, venho nesse, faço um pontinho X, volto lá e termino ele. Vou fazer minha volta toda assim e volto com vocês daqui a pouco. Gente, olha, eu encerrei a carreira aqui, né? E eu dei uma provadinha porque eu queria ver se tava assim, abaixo do meu busto. E tá. Então, aqui eu vou fazer uma carreirinha de ponto vazado, porque eu quero passar um cordãozinho para amarrar. Porque, como eu falei para vocês, vai ser uma blusinha estilo... Ela é regatinha, mas eu quero que ela seja assim, estilo bata. Não que fique muito soltinha, né? Mas que fique um pouco solta. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nessa carreira, olha, eu fiz 2 abaixo da onde eu fechei, tá? Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Venho aqui no terceiro pontinho, coloco o marcador.
2 correntinhas, pulo um de base, venho no outro e faço um ponto alto. Não, acho que vai ficar muito aberto. Que eu fiz 2 correntinhas, vou fazer uma só. Então, eu fiz 3 correntinhas para o primeiro ponto e uma de separação. Pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Isso aqui eu tô fazendo, gente, para eu passar um cordãozinho depois e amarrar bem abaixo do busto. Então, ó, faço uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Aqui seria a carreirinha de pontinhos altos só, mas eu tô fazendo isso daqui. Terminando aqui minha carreira, pulo um aqui de base, fiz uma correntinha, venho aqui, olha, onde eu coloquei o meu marcador e vou fazer um baixíssimo. Aqui, gente, eu vou tentar mudar de agulha. Eu tô trabalhando com a de 4,5. Eu vou tentar trabalhar com a de 5 para não precisar fazer aumento. Vamos ver como que vai ficar. E agora que eu subo 3 correntinhas. Cadê meu marcador? Coloco o marcador aqui na terceira correntinha. Vou fazer uma carreira agora de pontos altos. Olha, venho no espaço, faço um ponto alto, vou no próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Olha, gente, eu acho que vai ficar bom. Próximo ponto, um ponto alto. Porque como é uma batinha, eu quero que dê uma leve abertura, né? Então, eu não quero fazer aumento aqui nos pontos. Então, eu vou aumentar a agulha. Mas se vocês não quiserem aumentar a agulha, em cada ponto aqui vocês podem fazer, não em cada, né? Mas vamos por, faz uns 10 pontos, faz um aumento, coloca 2 pontos no mesmo ponto. Mas sempre aumento pares, tá? Você fez 3 aumentos na frente, você faz 3 aumentos atrás. Eu vou seguir com essa agulha mesmo, porque eu acho que vai ficar mais levinha do jeito que eu tô querendo, olha. Não vai dar muita diferença o ponto, não. Vou seguir aqui. E agora, gente, é sempre a mesma coisa. Eu vou voltar aqui para encerrar essa carreira e começar a próxima, que daí a gente sobe 3 correntinhas e volta um pontinho para fazer o pontinho X. E na próxima carreira do pontinho X, a gente caminha num ponto, sobe as 3 correntinhas e volta naquele outro ponto que a gente fechou, tá? Vai ser sempre assim agora. E eu vou ver se eu faço alguma modificação na barra, se eu faço algum ponto diferente. E se eu não fizer nada, eu volto pra gente fazer as alcinhas. Se eu fizer alguma modificação, aí eu volto para ensinar o que eu tô fazendo na barra. Mas eu vou terminar essa carreira, vou começar a próxima, só para vocês não esquecerem como que faz, tá? E daí é só seguir. Cheguei aqui ao final, vem onde eu coloquei o meu marcador. Encerro a minha carreira aqui, olha, com baixíssimo.
Aqui eu subo 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Quer colocar o marcadorzinho aqui? Coloca. Laçadinha na agulha. Volto aqui, olha, no de trás. E faço meu primeiro ponto cruzado. Pulo uma, venho na próxima, faço um ponto alto. Volto aqui, ó, e faço outro ponto cruzado. Pulo um de base, venho no próximo. Volto e faço outro ponto baixo, ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer pela minha volta toda. A próxima volta, vocês vão fechar aqui aonde vocês colocaram o marcador. Caminha até aqui, ó, um pontinho. Faz 3 correntinhas e volta nesse daqui que tá o marcador para fazer a outra carreirinha de ponto X. E assim vai seguindo. Se eu pensar em mudar alguma coisa pro meio do caminho, eu volto para mostrar para vocês. Agora aqui, gente, eu vou dar uma boa adiantada na minha batinha e depois eu volto com vocês pra gente fazer os acabamentos finais aqui. Se eu fizer, como eu já falei pra vocês, alguma modificação também eu volto, não se preocupem, mas olha que show que tá ficando. E aqui, gente, olha, quem quiser por baixo colocar um bojo também na parte da frente, olha, vamos simular aqui que... Deixa eu ver se dá aqui. Não. Mas se vocês quiserem colocar um bojo, um de cada lado aqui, ó, também fica bonito. Daí não precisa nem usar sutiã. Fica lindo. Tá? Então eu vou dar uma boa adiantada aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, nossa blusinha tá quase terminada. E aqui, olha, eu inventei de fazer 4 carreiras aqui de um pontinho diferente, que não deu muita... Assim, não ficou muita coisa, não. Mas eu comecei a fazer, gostei, deixei. Quem quiser, faz também, gente. Quem não quiser, não faz, tá? Pode continuar até o final com o ponto normal. Eu vou ensinar vocês como que eu fiz esse ponto. Ó, eu faço uma laçadinha, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Dou a laçadinha novamente, eu volto nesse pontinho que eu fiz, passo lá por trás, puxo todo mundo junto. Laçadinha na agulha, venho no próximo aqui, olha, faço um ponto alto normal. Dou a laçadinha na agulha, venho nesse ponto que eu acabei de fazer, ó, passo e faço um ponto, meio ponto alto, desculpa, tá? Olha, vamos lá, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho aqui, passo por trás do ponto e faço meio ponto alto, ó, tá vendo? Eu puxo as 3 laçadinhas de uma vez. Laçadinha na agulha, vou aqui no próximo ponto, um ponto alto. Laçadinha, venho nesse mesmo ponto que eu acabei de fazer, passo lá por trás e puxo todo mundo junto, ó. Então, eu fui fazendo assim. Cheguei aqui, olha, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, encerro a carreira no meu primeiro ponto, faço uma correntinha e encerro a carreira. Aqui não vou fazer mais nada, tá? Não vou fazer bico, não vou fazer nada. Vou puxar o meu ponto aqui por trás. E eu vou pegar uma agulhinha menor aqui, ó, pra ser mais fácil de puxar. Eu vou puxar ele aqui pra arrematar, pra não ter perigo de escapar o ponto, né? Olha, eu vou passando aqui. Aqui eu vou dar um nozinho, ó. Vou puxar e vou cortar meu fio. Vai ficar assim a parte de baixo. Não vou fazer biquinho, não vou fazer nada.
e fica um pontinho bonitinho, ó. Aqui também, gente, eu já coloquei o meu cordão. Olha, coloquei 2 bolinhas aqui. E o cordãozinho, gente, é bem fácil de fazer. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz. Usando a minha agulha grossa mesmo. Olha, eu coloquei a linha aqui no meu dedo, dei a voltinha e fiz o meu nozinho corrediço, tá? Pra começar aqui, ó, a gente faz 2 correntinhas. Eu dou a laçadinha na agulha, eu volto na primeira aqui, ó, e faço um ponto alto puxadinho junto. Faço uma correntinha, dou a laçadinha na agulha, eu vou pegar esses 3 pontos novamente, ó, essas 3 argolinhas. Eu fico com 5, ó, eu puxo as 3, vou ficar com 3 novamente, puxo as 3. Dou uma laçadinha na agulha, faço uma correntinha, uma laçadinha na agulha, venho aqui, ó, passo pelos 3, ó, tá vendo? Pelas 3 correntinhas, puxo e puxo todo mundo junto. Uma correntinha novamente, ó, dou a laçadinha na agulha, volto bem aqui nos 3 pontinhos, puxo, fico com 3, puxo os 3. Uma laçadinha, faz bem frouxinho, tá? Volto aqui nos 3, ó. Puxo os 3 e fico com 3 e puxo mais 3. E olha que graça que vai formando. Eu acho bem bacaninha esse cordãozinho. Olha, faço uma correntinha, venho aqui, passo nos 3, ó. Puxo os 3, fico com 3 e puxo 3. Eu fiz isso daí, depois eu coloquei aqui na ponta uma bolinha, só pra dar um charme. E agora, gente, nós vamos fazer a parte da parte de cima, da cava, do decote. Então, deixa eu tirar aqui que deu um nozinho, pronto. Nós vamos pegar aqui, olha, e aqui eu já vou tirar essa marcação aqui que eu deixei. E a gente vai vir aqui, olha, debaixo do braço, tá? Vou inserir minha agulha aqui, bem embaixo aqui do braço, olha. Vou puxar, aqui eu vou dar um nó, tá, gente? Porque eu gosto que fique bem firme, olha. Puxo. E aqui eu vou dar um nozinho, ó. Feito isso, vou inserir minha agulha novamente aqui, ó, vou puxar, tá pegando 2 pontos aqui, ó, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar, eu puxo e faço um pontinho baixo. E aqui, gente, vocês vão colocar um marcadorzinho nesse pontinho baixo aqui, ó. E para cada ponto deitado aqui alto, nós vamos colocar 2 pontos baixos, olha. Se vocês quiserem fazer com uma agulhinha menor, para fechar um pouquinho mais a cava, pode fazer. Vem aqui, olha, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada pontinho alto deitadinho aqui, ó. Olha, vou subir até aqui a parte de cima e já volto com vocês. Olha, gente, cheguei bem aqui em cima na parte do decote, fiz os 2 aqui na lateral e faço mais um aqui, ó. No caso, 3 e mais um
4 para dar a curvinha. E agora aqui, olha, para cada pontinho, eu vou colocar um pontinho baixo, olha. Tá vendo? Tem que ir olhando pontinho por pontinho aqui. Olha. Cheguei aqui para descer novamente. Dentro da correntinha aqui, olha. A gente coloca... Para fazer a curva, que eu coloquei um em cima, mais 1, 2, 3, fica 4. Agora, eu desço aqui, para cada ponto deitadinho aqui, ó, a gente coloca 2. E assim eu vou fazer pela volta toda, gente, até chegar aqui aonde eu comecei. E já eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui, ó, onde tava o meu marcador. Aqui eu vou tirar meu marcador, vou vir aonde eu coloquei ele aqui. E vou encerrar a carreira com baixíssimo. Subo uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. E agora, gente, eu vou contornar a segunda volta todinha em pontos baixos sobre ponto baixo, olha. E aqui, eu vou fazer só mais essa carreira, mas vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Quiser uma lateral mais larguinha, faz 4, faz 5, quantas voltas vocês quiserem, tá? Aí, eu vou terminar minha volta e volto pra gente fazer as alças, tá bom? Estou chegando aqui, ó, no final. Fiz 2 voltas. Venho aqui, ó, onde tá o meu marcador, tiro, e coloco minha agulha, faço um baixíssimo, uma correntinha, e aqui eu já posso cortar meu fio, ó. Arremato e vou puxar ele aqui por trás, ó. Pra puxar por trás, eu gosto de pegar uma agulhinha mais fininha, que é mais fácil, ó. Que eu vou dando uns nozinhos. Eu não gosto de passar cola, essas coisas, porque eu acho que depois fica pinicando, fica cutucando. Então, eu dou alguns nozinhos aqui. E a nossa volta ficou assim, olha, gente. Olha que bonitinha que fica. Tá vendo? E agora a gente vai fazer as alças. Olha que graça que ficou minha alcinha. Eu fiz o ponto cruzadinho aqui no meio e fica um de cada lado. Quando você vira a carreira para terminar. Olha que graça que ficou, gente. Então, vamos lá fazer o outro lado para ensinar vocês, tá? Então, aqui, a gente vai precisar de 4 pontos para fazer essa alça. E a minha aqui eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Para mim, ficou ótima o tamanho aqui da cava. Gente, aqui do lado, se a hora que vocês provarem ficar meio grande, pode costurar um pedaço para fechar um pouquinho a cava, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, olha, como eu coloquei a amarração aqui, então, eu vou começar desse lado aqui, que é a minha frente, né? Que daí a gente costura lá na parte de trás para emendar. Então, aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, eu vou pegar nesse daqui, ó. 1, 2, 3 e 4.
Então, a gente vai colocar o fio aqui. 2, 3 e 4, olha. Vou passar, vai colocar agulha, né? Seria agulha. Vou passar aqui, olha. Ah, gente, e outra coisa. Pra fazer a alça, eu voltei com a agulha de 4,5, tá? E aqui, olha, eu vou fazer 1, 2, vou fazer 3 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Já vou pôr meu fiozinho aqui pra segurar. Vou pular esse ponto, venho nesse daqui, olha, e vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, eu volto nesse daqui e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no último pontinho, insiro minha agulha e faço um ponto alto. Então, olha, a gente vai trabalhar o ponto X. Agora, eu subo 3 correntinhas, viro o meu trabalhinho, pulo esse primeiro ponto, venho no outro e faço um ponto alto. Laçadinha, volto nesse que eu pulei e faço outro ponto alto, formando um pontinho X. E aqui, gente, vocês não precisam pegar na correntinha, não. Faz no meio da laçadinha aí, olha. Subo 3 correntinhas novamente. Viro meu trabalhinho novamente. Pulo esse primeiro ponto, venho nesse, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto nesse que eu pulei e faço outro ponto alto. Venho aqui no espacinho, ó, e faço um ponto alto. 3 correntinhas, viro meu trabalhinho, pulo esse primeiro ponto, eu vou no segundo. Faço um ponto alto, volto nesse que eu pulei, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, tá vendo? Aqui tá as 3 correntinhas. Como eu falei pra vocês, não precisa pegar na correntinha, pega aqui que fica mais fácil. Faço um ponto alto. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4. Subo 3 correntinhas, viro novamente o meu trabalhinho, pulo esse primeiro pontinho, venho nesse daqui, ó. Insiro minha agulha e faço um ponto alto. Deixa eu pôr meu fio pra cá, pra não, que ele tá puxando. Ó, laçadinha na agulha, volto nesse daqui, faço outro ponto alto. Laçadinha, venho aqui no espacinho e mais um pontinho alto. Então, olha, vai ficando um X de um lado, um X do outro, olha que graça. 3 correntinhas, viro meu trabalhinho novamente, pulo o primeiro pontinho, faço no segundo um ponto alto, laçadinha, volto nesse de trás que eu pulei, faço outro ponto alto, e aqui no espacinho eu faço outro ponto alto. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer o último. 3 correntinhas, laçadinha na agulha, viro o meu trabalhinho, venho aqui no ponto, pulo o primeiro, faço um ponto alto no segundo, volto nesse que eu pulei e faço um ponto alto aqui no espaço. Deixa eu só conferir se são 7 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. E agora aqui, gente, eu já corto o fio, deixando um pedaço pra gente costurar, ó. Aqui eu faço uma correntinha, puxo aqui e arremato. E agora aqui a gente vai virar, que nós vamos costurar na parte de trás aqui, ó. Então, aqui, gente, a gente vai colocar uma agulhinha aqui. Olha, coloquei a agulha aqui na minha linha. E eu venho aqui, olha, eu vou começar, deixa eu ver aqui, eu vou começar nesse daqui, ó. Então, eu venho bem aqui no cantinho, passo por baixo das 2 laçadinhas aqui, ó, e faço um pontinho.
ó. Agora eu volto no próximo aqui e vou lá no próximo e pego na correntinha e faço um pontinho. Venho nesse daqui, olha, gente, tá vendo aqui? Eu pego na correntinha de baixo, ó. E venho aqui no próximo ponto e faço um pontinho. Agora, eu vou no último aqui, venho aqui no pontinho da correntinha, ó, e faço um pontinho. E aqui, olha, eu já costurei a minha alça. Agora, o que que a gente vai fazer para reforçar? Eu vou virar aqui, ó, passar minha agulha aqui, vou virar pro lado do avesso aqui, ó, e agora aqui sim eu vou costurar ela por dentro, ó, sem puxar muito, tá? Só para reforçar mesmo a costura, ó, pegando tanto os pontos da parte da blusa, como os pontos da alça, olha. E aqui a gente deixa bem reforçadinho, ó. E olha a costura na frente, como que fica. Tá vendo? Nem parece que você costurou, porque fica aparecendo as correntinhas ali. E aqui vocês vão fazendo, ó, aí vai dando um nozinho, puxa bem, volta aqui, ó. Volta, ó. Então, eu fui fazendo assim. Pra ficar bem... Aqui eu vou fazer mais um nozinho, ó, pra ficar bem costuradinho. E aqui a gente já pode cortar o nosso fio bem rente. Vou colocar o meu fio na minha agulha aqui, na onde eu comecei a alça, ó, tá vendo? Na parte da frente aqui. E aqui também eu vou fazer umas costurinhas, ó, pra reforçar. Mas é pra reforçar mesmo, viu, gente, ó. E aqui você vai já arrematando o fio, ó. Agora, eu vou passar mais uma vez aqui, pra arrematar. E aqui eu já posso cortar. E tá pronta a nossa alcinha. Olha que gracinha que fica. Agora eu vou mostrar ela prontinha pra vocês. Gente, quem quiser fazer mais algum detalhe, quiser fazer um barrado aqui, que tem mais experiência aqui embaixo, pode fazer. Eu vou vestir ela pra vocês verem, vou bater uma foto e vou fazer o vídeo dela inteirinha pra mostrar pra vocês, tá bom? Quem gostou, gente, não esquece de deixar aquele like aí, se inscreva no canal, ative o sininho na opção todas, pra toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E agora, gente, tem aquele negócio lá de ripar, eu nem sei direito o que é, se é assim que fala. Mas ripa lá, gente, que ajuda muito o canal. E quem puder, eu vou pedir mais uma vez, seja membro do canal, com uma pequena quantia, vocês podem estar ajudando muito. Ou clica lá no botãozinho do valeu também, com uma pequena quantia, vocês vão ajudar muito o canal. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada vida, cada lar, e que vocês tenham um Natal abençoado, um Natal de paz e de muita saúde, gente. Um beijo grande no coração de todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Videoaula terminada dessa linda batinha em crochê. Bem fácil e bem rápida de fazer.
Olha como o ponto fica lindo quando a gente coloca uma agulha bem mais grossa aí no caso, né, gente? Ela fica bem fofinha e bem leve. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva aí no canal. Ripa aí, gente. E ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Sigam no vídeo aí que vai começar a videoaula. Grande beijo para todos. Olha que gracinha que ficou. Decotinho, cava. Ficou uma graça, gente. Bem soltinha. Quem não quiser colocar o cordãozinho não precisa e fica bem soltinha. Pode até fazer para as gravidinhas aí. Olha que graça.